não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica com pastor Francisco Kisanga. Angola, meu país, saudações. Está escrito nas páginas sagradas que o conflito começou. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, honra e glória a teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dás de estarmos aqui na casa da Rádio Adventus para levar a mensagem de esperança aos corações contritos. Perdoe, Senhor, o nosso pecado e teu Santo Espírito nos guia na transmissão da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Dissemos que o nascimento de Jesus Cristo marcou a grande mudança na história universal, dividindo a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. A pergunta que se coloca e que constitui o nosso tema para hoje é: o que aconteceu entre antes de Cristo e depois de Cristo? Os documentos imperiais datam os acontecimentos em antes de Cristo e depois de Cristo. Os fundamentos filosóficos estudam os fazedores do saber em antes de Cristo e depois de Cristo. Por exemplo, Sócrates, 469 a 399 a.C. Platão, 429 a 347 a.C. Aristóteles, 384 a 322 a.C. Santo Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo. São Tomás de Aquino, 1225 a 1274 depois de Cristo. Portanto, fala-se tanto de antes de Cristo e depois de Cristo. E a pergunta que persiste é: o que aconteceu entre antes de Cristo e depois de Cristo? A profecia responde. Daniel capítulo 9, verso 26, primeira parte. Lemos: depois de 62 semanas, será morto o ungido. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, e por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos analisar duas expressões, nomeadamente a expressão será morto ungido e a outra expressão na metade da semana. A expressão será morto ungido é uma profecia em alusão à morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa expressão, será morto, é muito forte. É a mesma expressão utilizada na linguagem hebraica para punir a gravidade de pecado a alguém. Em Israel, quando uma pessoa cometesse pecados graves, era eliminada de sua linhagem familiar. Levítico, capítulo 7, versos 20 e 21. Lemos: porém,
se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Isso significa que a pessoa culpada era morta e podia ser apedrejada até morrer. E os descendentes dessa pessoa também morreriam para que a pessoa culpada não fosse lembrada na história, uma vez que ninguém daria continuidade a seu nome. Prezado rádio ouvinte, em analogia, Cristo ungido seria eliminado. Isto é, Cristo, o Messias, sofreria um tipo de morte permanente, além da morte comum do corpo mortal. Cristo sofreria o castigo da segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, que os pecadores impenitentes hão de enfrentar e os pecadores arrependidos hão de evitar, porque Cristo morreu por eles. Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Foi esta morte que o ungido, o Messias, Cristo, fora profetizado sofrer. Foi esta morte que Cristo enfrentaria para garantir-nos a vida eterna. Essa segunda morte não mereceria a Cristo, mas a nós. Todavia, por nos amar, Ele, Cristo nosso Senhor, sofreria esta penalidade. Isaías, capítulo 53, verso 8. Lemos: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. A morte de Cristo, prezado amigo, ocorreu no tempo profético, metade da semana, isto é, na metade da última semana, na metade dos últimos 7 anos da vida de Jesus. Os últimos 7 anos começaram no ano 27 depois de Cristo, que foi o batismo de Jesus, até o ano 34 depois de Cristo. O ministério terreno de Cristo durou a primeira metade desta semana profética. Isto é, 3 anos e meio até sua morte. Ano 27, mais 3 anos e meio, nos levaria ao ano 30 e meio, aproximadamente ao ano 31 depois de Cristo. A última semana profética,
se estenderia do ano 27 depois de Cristo ao ano 34 depois de Cristo. E na metade desta semana, Cristo Jesus seria morto. Prezado amigo, Cristo nosso Senhor sabia que teria uma morte cruel. Cristo nosso Senhor sabia também que o ano, o dia e a hora de sua morte estavam se aproximando. Como é que Cristo sabia do ano de sua morte? Cristo sabia do ano de sua morte porque ele estudava as Escrituras. Cristo conhecia as grandes profecias relativas ao tempo. Ontem, estava a conversar com um governante que disse que desde o dia em que ouviu um dos meus sermões sobre a data provável da morte, tem levado sua vida com muito mais responsabilidade, trabalhando e servindo o povo com senso de responsabilidade e humanismo, porque afinal a vida é curta. Aquele governante disse mais, que quando estiverem faltando 10 anos para a data referência de sua morte, vai encomendar a uma empresa os serviços fúnebres da sua morte. Fará uma espécie de seguro da morte. Pagará a sua urna antecipadamente. Pagará as vestes com que será vestido após a sua morte. Pagará a empresa pelos serviços de alimentação que a mesma empresa servirá durante os dias que durar o seu óbito. Pagará o sepulcro onde será enterrado e repousará em paz, aguardando o dia em que Cristo Jesus chamar todos remidos para o gozo da vida eterna. Prezado rádio ouvinte, você conhece o teu ano de morte? Prepare uma caneta e um bloco e anote a fórmula da data provável de sua morte. Pastor, data provável da morte? Exatamente. Prepare a tua caneta, prepare o bloco e anote a fórmula. Esta fórmula tem como fonte Salmos 90, verso 10. Leiamos este verso. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora vamos anotar a fórmula para calcular a data provável da morte. DPM, isto é, data provável da morte, é igual, está escrevendo, DPM é igual a 70 mais anos de nascimento, ou seja, ano do nascimento. Esta fórmula é para os viventes depois de Cristo, porque nós vamos encontrar uma outra forma para os viventes antes de Cristo. Para os viventes depois de Cristo, que somos nós, a fórmula é esta. DPM, D, data, P, provável, M, morte, DPM, data provável da morte, é igual a 70 mais ano do nascimento. Para os viventes antes de Cristo, a fórmula é DPM é igual ao ano de nascimento menos 70. Depois de ter anotado, atente para a seguinte observação. Tal como a data provável do nascimento ou data provável do parto, que é apenas uma previsão da data do nascimento do bebê, o que pode ocorrer na data prevista, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Assim também, a data provável da morte é uma previsão bíblica do ano da morte da pessoa, o que pode ocorrer exatamente no ano previsto
ou um pouco antes, ou ainda um pouco depois. Voltemos, então, à nossa fórmula. Viventes antes de Cristo. Fórmula DPM é igual a ano do nascimento menos 70. O resultado disto vai ser o ano provável da morte. Vamos exemplificar. Sócrates nasceu em 469. Qual seria o ano provável de sua morte? Pegamos a fórmula para Sócrates. DPM é igual ao ano do nascimento menos 70. Aí substituímos os valores. DPM é igual, qual é o ano do nascimento de Sócrates? 469, ok? Menos 70. Qual é o resultado? DPM é igual a 399. Segundo a previsão, em que ano morreria Sócrates? A resposta é em 399. O que a história registra sobre o ano em que morreu Sócrates? Exatamente o ano 399 a.C., o que implica dizer que o ano previsto da morte de Sócrates é exatamente o ano em que ele morreu, não antes nem depois. Vamos tomar um outro exemplo. Santo Agostinho nasceu em 354, depois de Cristo, claro. Qual seria o ano previsto de sua morte? Fórmula DPM é igual, lembre-se que agora aqui estamos tratando de viventes depois de Cristo. A fórmula é 70 mais ano do nascimento. Substituímos os valores. DPM é igual a 70 mais o ano em que Santo Agostinho nasceu, 354. Qual é o resultado? DPM é igual a 424. Em que ano morreu Santo Agostinho? Santo Agostinho morreu no ano 430. Isto é, 6 anos a mais da data provável. 6 anos a mais. É um tempo de graça, um tempo adicional. Prezado rádio ouvinte, foi a enterrar o obreiro de Deus que em vida se chamou Martins Zanganha, o líder e missionário. Martins Zanganha nasceu aos 5 de abril de 1960. Sua data provável de morte seria DPM é igual a 70 mais 1960. DPM igual a 2030. Hoje estamos em 2023. Para o ano 2030 ainda faltam 7 anos. Quer dizer que Deus chamou missionário o obreiro Martins Zanganha para o repouso 7 anos antes. Amigo, apesar de termos a data provável da morte como referência, Deus pode chamar-nos a repousar um pouco antes dessa data. E se a graça sorrir, podemos repousar um pouco depois dessa data. E para o caro rádio ouvinte, já calculou a sua data provável da morte? Quantos anos faltam? Ou quantos anos já passam da data provável de sua morte? Para Jesus, a fórmula de sua morte foi especial. A fonte da fórmula da data provável da morte de Jesus é Daniel 9, verso 27. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício
e a oferta de manjares. Fórmula: DPM é igual a metade da última semana profética, sendo a última semana profética 7 anos, que vai do ano 27 ao ano 34 depois de Cristo. Data provável de morte é igual a 7 a dividir por 2. Data provável de morte é igual a 3 anos e meio. Data provável de morte do Senhor Jesus é o ano 31 depois de Cristo. Amigo, Cristo morreu exatamente no tempo especificado na profecia bíblica. O ministério do nosso Senhor durou exatamente 3 anos e meio. E naquele dia da Páscoa, em 31 depois de Cristo, Jesus cumpriu todas as cerimônias do ritual israelita. O seu sacrifício fez cessar realmente o sacrifício e a oferta de manjares, conforme diz Daniel 9, verso 27. Isto sucedeu no tempo exato, na metade da semana. Até a sepultura de Jesus já estava profeticamente indicada. Havia um homem da cidade de Arimateia, chamado José de Arimateia. Este homem era um homem rico, seguidor de Jesus Cristo, membro da Assembleia Nacional Israelita. Esse homem rico se parece com alguns homens ricos da atualidade, tão organizados para a vida e para a morte, que até o lugar do seu sepultamento já é preparado para si mesmos enquanto em vida. José de Arimateia tinha sua sepultura escavada na rocha em Jerusalém. Era um túmulo novo, onde ninguém havia sido nele sepultado. Este túmulo de José de Arimateia estava reservado pela profecia para o Senhor Jesus. Isaías 53, verso 9. Lemos: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Mateus capítulo 27, versos 57 a 60. Lemos: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Prezado rádio ouvinte, nós precisamos falar de Cristo, tanto antes como depois de Cristo. Mas não podemos deixar de falar do que aconteceu na metade da última semana profética. Cristo morreu. Morreu para nos garantir a vida eterna. João 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, Cristo morreu, mas Ele está vivo, porque a tumba não foi capaz de retê-lo. Em João 11, verso 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso,
nossa urgente tarefa é aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal. Abrace e já a Jesus. Aceite-o hoje. Prezado rádio ouvinte, se esta é a sua decisão, diga amém. E vamos orar. Querido Pai, sublime e amado, Tu, Senhor, enviaste Teu Filho amado Jesus. E no tempo certo, veio a esta terra. No tempo profetizado, Ele morreu, foi sepultado, mas a tumba não foi capaz de retê-lo. Ele saiu vitorioso e nos garante a vitória eterna, ainda que morramos. Cristo ressurreto nos tornará a trazer com Ele e para Ele, e juntos nas mansões celestiais, na nova terra, vivermos eternamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela decisão que o nosso rádio ouvinte está tomando a esta hora, influenciado pelo Santo Espírito. Que o Senhor abençoe a cada um. E que no momento certo, Senhor, cada um destes que estão tomando decisão, entre nas águas batismais, morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo para a novidade de vida. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves e Tu nos aceitas com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Deus enviou Seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica. Está escrito,